Obrigado, Franco. Boa tarde a todos. Um privilégio para mim estar aqui conversando com vocês. Queria agradecer a Supera o convite de participar desse segundo seminário de edifícios verdes. E para a gente começar, eu vou compartilhar minha tela aqui. Acho que está todo mundo vendo minha tela aí, né? Então vamos lá. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre engenharia e tecnologia voltada para as edificações. Meu nome é Robert Paulo, sou engenheiro, trabalho no grupo Orion e sempre tive trabalhando na minha carreira mesmo com tecnologia para edificações, que é o tema que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Falando um pouquinho sobre a Orion, é um pouco dos nossos números. Então a gente já tem mais de 20 anos, o ano que vem a gente completa 25 anos, a gente vem de um grupo empresarial que tem mais de 50 anos. Hoje a gente conta com mais de 400 colaboradores e a gente tem atendido de uma forma bem capilar o Brasil. A gente tem atendimento na Argentina, no Chile e no México. Hoje a gente conta com operação remota, então a gente tem mais de 150 sites que a gente faz o monitoramento remoto dentro da nossa estrutura de monitoramento e controle. Falando um pouquinho sobre os nossos negócios mesmo, a gente tem uma vertical que é de infraestrutura predial, então toda a parte de manutenção, de instalação de todos os sistemas prediais, ar-condicionado, elétrica, no-break, gerador, a gente tem atuado nessa parte. A gente tem uma parte de missão crítica e eu considero que esse time é uma tropa de elite mesmo, então são altamente capacitados. A equipe de campo, mais da metade são engenheiros que atuam mesmo em campo na resolução de problemas. Então, é um time muito forte e a gente consegue atender data center, sala cofre, ambientes de missão crítica que às vezes tem alguma especialidade, um SLA muito baixo vai para dentro dessa equipe. A gente tem uma vertical que é de segurança eletrônica, então toda a parte de controle de acesso, CFTV, sistema de detecção alarme de incêndio. Esse time é muito forte nas integrações, então muitas vezes o cliente tem um CFTV de um fabricante, o controle de acesso de outro, eles conseguem fazer essa integração, principalmente na hora de buscas de imagem, isso é importante, que o sistema esteja integrado, então é um time muito forte também. E hoje, com um laboratório que a gente tem dentro da Orion, a gente tem desenvolvido soluções de IoT, principalmente para eficiência energética, para gestão de espaços, gestão de banheiros. E nisso, a gente tem algumas fases de atuação. A gente atua desde a avaliação até a gestão da infraestrutura. Então, a gente faz as avaliações, a gente tem todo um time de implantação mesmo desses sistemas, a gente presta essa manutenção, a gente faz a operação e não necessariamente ter as duas fases de atuação no mesmo contrato. Tem contratos que às vezes a gente tem só manutenção, tem contratos que a gente tem só operação. E juntando isso tudo, a gente tem a parte de gestão de infraestrutura que vai além, que vai dar números, que vai dar KPIs. Então, ela faz um trabalho muito mais de monitoramento e controle das outras fases, e com isso a gente tem uma performance da edificação mesmo. A gente consegue atuar na performance da edificação. Vindo para o nosso tema, que é tecnologia aplicada às edificações sustentáveis. O que eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, e o que a gente vai tentar passar é as tecnologias que são aplicadas a edificações sustentáveis, elas podem ser aplicadas a qualquer edificação. Mas a gente tem um ganho na edificação sustentável. Por quê? Porque ela já está preparada para algumas coisas, mas não necessariamente só pode ser aplicada nessas edificações. Então, a gente começa com a inteligência artificial. O que a gente tem visto hoje nessa questão da inteligência artificial? A inteligência artificial tem sido usada muito na gestão de dados. E quando a gente pensa na edificação, a gente tem dados, e dependendo da edificação, se é uma edificação sustentável que ela foi certificada muitas vezes, ela tem mais dados ainda, porque
pela certificação, a gente tem que ter um monitoramento, a gente tem que ter uma separação, às vezes, de consumo, e com isso a gente tem mais dados produzidos na certificação. O que a gente tem conseguido com inteligência artificial? Por exemplo, previsão de consumo. Então, quando a gente pensa em previsão de consumo, você pode falar assim, mas eu quero prever o consumo de amanhã, mas e aí? Qual que é o ganho disso? O que a gente percebe muitas vezes? Tem controles que a gente consegue fazer, e muitas vezes em cima de orçamento, que quando a gente coloca na edificação, isso é bem interessante. Então, estou gastando mais, vou estourar meu orçamento que eu tinha para consumo de água ou consumo de energia elétrica. E às vezes tem um teste que eu vou fazer, às vezes de uma preventiva, que vai ter um consumo energético mais alto, por exemplo. Aquele teste necessariamente tem que ser feito no mês, aí a gente não tem opção. Mas se a gente consegue postergar para o mês seguinte, a gente consegue manter o consumo daquela edificação específica dentro daquele mês. O que estava previsto, a gente consegue realmente executar. Então, a gente trabalha o consumo energético como se fosse um orçamento de numerário. Então, assim, gastou mais por quê? A previsão era uma e você gastou mais. Gastou menos, a gente normalmente não discute, né? Porque foi bom. Mas tem que entrar no mérito também. Às vezes alguém ficou passando calor porque o ar-condicionado não ligou. Por isso que a gente teve um consumo energético mais baixo. Mas essas previsões de consumo, elas dão à gestão, e principalmente ao gestor da edificação, muitas métricas interessantes. Então, ele, vou estourar a minha conta de energia do que estava previsto para a minha conta com a concessionária. Então, ele já trabalha isso, eu consigo saber se foi por conta de um evento ou se foi por conta de uma falha. Então, isso tudo é bem interessante e a gente vai acompanhando. Outra coisa que a gente tem usado muito inteligência artificial na gestão de espaços. Então, você começa a entender como é que é o uso dos espaços. Desculpa, deixa eu voltar aqui. E com isso, você sabe que horas que você pode limpar, qual que é o melhor horário para limpar. Então, na questão da gestão dos espaços, como o banheiro, por exemplo. Eu tenho que limpar o banheiro a cada 10 pessoas. Eu paro de usar uma rotina de programação, porque muitas vezes a gente limpa um banheiro que está limpo e deixa de limpar um banheiro que está sujo. E com isso, a gente prevê qual que é o melhor horário para ser limpo. Então, muitas vezes eu tenho 8 pessoas, mas já é 10 para meio-dia. Então, a gente já sabe que provavelmente depois do almoço esse banheiro vai ser usado por mais pessoas. Então, antecipa, porque junto com o uso tem esse horário que está chegando perto da hora do almoço, então ele já dispara a limpeza do banheiro para quando o pessoal voltar do almoço, às vezes o banheiro já está limpo, e não pegar aquele banheiro no limite da limpeza, né? A gestão da manutenção também. Entender qual que é o melhor horário de fazer a manutenção. Muitas vezes fazer a manutenção em espaços específicos que têm mais uso, em contrapartida de espaços que tiveram menos uso, e você posterga essa manutenção. Então, a inteligência artificial tem sido muito usada para essa gestão de serviços e a gestão de consumíveis. Acompanhamento digital. Você ter isso tudo num painel de bordo para você, e muitas vezes a métrica é interessante. Então, a gente tem uma métrica que é a saúde da edificação. Então, como é que a gente mede essa saúde da edificação? Como é que está a manutenção, se eu estou com problema, se eu não estou, se eu tenho um número de ordem de serviço muito alta, se eu estou com a minha manutenção em dia, se eu estou eficiente. Então, quando eu junto todos esses dados, eu digo, meu edifício está com uma saúde boa, meu edifício está com uma saúde ruim. E esse acompanhamento, independente do dispositivo, é interessante, porque aí a gente consegue dar essa publicidade do dado, essa publicidade do KPI. Manutenção inteligente do escritório, eu já falei um pouquinho sobre isso, quando a gente estava falando de inteligência artificial. E aqui a gente usa alguns sensores, ou às vezes os próprios sensores que já existem na edificação, e a gente consegue criar gatilhos em cima de uso, não em cima de rotinas programadas. Então, muitas vezes, a gente faz uma limpeza de um ar-condicionado de uma sala que foi pouco usada, em contrapartida de usar aquele tempo numa sala que foi bastante usada. Então, isso seria a manutenção inteligente do escritório. A gestão de ativos. Essa parte é bem interessante, porque muitas vezes a gente tem problemas recorrentes em algum ativo específico.
E se você não faz a gestão disso, você fica com aquele problema recorrente e às vezes até a percepção do usuário da edificação é aqui sempre dá problema. Mas é porque você não está fazendo essa gestão de forma correta para entender que aquilo ali pode ser uma causa diferente do que você está resolvendo. Então, a correia está quebrando muito. Então, você vai lá e sempre está trocando a correia. Mas, às vezes, o seu problema não é a correia que está quebrando. Às vezes, é o desalinhamento das polias. Então, são detalhes assim que, quando você joga para a gestão de ativos, você tem KPIs que te dão essa facilidade. Sistema fotovoltaico. E aqui a gente entra em dois sistemas, tanto o sistema fotovoltaico como o esgoto a vácuo, de tecnologias que são muito utilizadas para pontuar melhor, né? Quando a gente pensa numa certificação. Então, prédios sustentáveis, certificação sustentáveis, elas têm que estar pensando nisso. E o sistema fotovoltaico ainda, qual que é interessante dele? Além da gente trazer uma eficiência na operação, a gente traz benefícios da pontuação, e muitas vezes você sai de uma certificação para outra em nível da certificação, mas eu entendo que o sistema fotovoltaico e o esgoto a vácuo, e aí a gente pensar no esgoto a vácuo, a gente sair de 3,6 litros por disparo, por fluxo de descarga, tem umas instalações nossas que estão usando 0,8, e quando a gente pensa isso, a gente multiplica por 2, porque quando a gente paga a concessionária de água, a gente está pagando água e esgoto, então a gente pega o consumo de água e isso reverte no mesmo consumo de esgoto, você está tendo uma economia gigantesca. E sem falar da questão ambiental também, né? A gente está com consumo consciente em cima desses dois recursos, tanto de energia elétrica quanto o consumo de água. Operação remota. O que a gente tem percebido? O que você não está olhando e o que você não está medindo, você não consegue fazer a gestão disso. E a operação remota, ela traz um benefício que é uma capacidade mais alta do operador do sistema. Então, como a gente consegue diluir esse operador de mais alto nível em algumas edificações, porque a gente entende que muitas vezes ele tem ociosidade, né? Se ele está numa edificação só, e quando a gente coloca algumas edificações para ele, a gente começa a otimizar esse homem-hora. Então, isso se tornou uma coisa muito interessante. Qual que é a grande vantagem para um edifício sustentável, um edifício verde? Ele te traz muitos dados. E se não tem ninguém ali analisando isso, tomando cuidado de estar em cima desses dados, a gente tem uma perda de eficiência em cima dessa edificação. Então, tanto o monitoramento remoto quanto a operação remota são vantagens nisso, porque tem alguém o tempo todo olhando, tem gatilhos que são colocados em cima desses dados que são recebidos dessas edificações. O que a gente entendeu nisso? O monitoramento do sistema fotovoltaico. Por quê? A gente precisa entender se a usina não está gerando porque ela não deveria gerar mesmo, às vezes está chovendo, está nublado, e aí por isso que a performance dela está baixa, ou se foi um problema. Então, o que a gente entendeu? A gente precisava colocar uma estação meteorológica na instalação fotovoltaica para saber qual era a irradiação, qual era o vento, qual era a temperatura externa. Com esses fatores, a gente consegue criar um valor de performance, e aí esse valor de performance dessa usina, ele é monitorado o tempo todo. Então, com isso, a gente consegue entender se a usina está com falha ou se a usina está realmente operando e se ela está operando na melhor forma que ela poderia operar. Por que na melhor forma? Porque às vezes tem painel sujo. Então, se eu fizer a limpeza, eu elevo a performance dessa usina fotovoltaica. O que a gente entendeu com isso? Que o sol passou. É muito parecido com o nosso tempo, né? Se a gente perder o tempo a gente não consegue produzir tempo. A gente produz uma série de outras coisas, mas produzir o tempo a gente não consegue. E com o sol é a mesma coisa. Se a gente perder o sol de 1 dia, 2 dias, 3 dias, esse sol não volta mais. E isso impacta na geração que você estava esperando daquela usina. Então, isso é bem interessante também. As integrações. Quando a gente pensa nas integrações, muitas vezes a gente tem sistemas distintos. E lá no início eu falei sobre segurança eletrônica estar evoluindo
para algumas integrações entre controle de acesso e CFTV. Nesse caso aqui, dessa consumo versus ocupação, o que a gente percebe? Que o consumo, ele acompanha a ocupação porque a gente fez uma integração entre o sistema de climatização e o sistema de controle de acesso. E com isso, a gente tem que o ar-condicionado só vai ligar quando a pessoa está dentro da edificação. É um detalhe simples, às vezes, mas depende dessa integração entre esses dois sistemas, mas que traz um benefício. Tem picos de consumo que, às vezes, diminui 20% esse consumo. Porque, às vezes, a gente seguir uma programação horária e, dependendo do uso daquela edificação, ele é bem diferente do que a gente utilizar pelo uso da pessoa dentro da edificação. Medição setorizada, a gente começa a entender muito como é que é o consumo da edificação. Tem um caso de uma avaliação que a gente fez que um prédio ficava com a CAG ligada porque tinha um andar que ficava até mais tarde. Então, a gente analisou, o chiller ficava até mais tarde, por quê? É porque o andar do escritório X, ele fica até mais tarde, legal, e aí a gente pediu para visitar o local. E esse andar específico era uma edificação monousuário, então era um escritório mais uma área específica do mesmo cliente, ele tinha split. Eles já tinham pensado nessa resolução do problema, sabiam que esse escritório ficava mais tarde, mas como era um andar só, não valia a pena deixar a CAG. Eles já tinham instalado os splits para suprir essa necessidade, mas mesmo assim deixavam a CAG ligada. E era um consumo alto, depois que todo o prédio ficava desocupado e só esse andar que não. Então, essa medição setorizada te traz dados também. E, no caso dos edifícios sustentáveis, essa medição você entende muito o perfil de consumo de cada andar. Se eu tenho um andar mais eficiente que o outro andar, eu consigo jogar essa meta para o andar mais eficiente. Seguindo, a gente tem gerenciamento da iluminação. O que a gente consegue com isso? Independente da mudança de layout ou do layout, a gente consegue gerenciar luminária a luminária. Então, a gente consegue deixar o que precisa ser ligado e dependendo do sistema de gerenciamento de iluminação, a gente coloca um sensor de luminosidade e aí a gente dimeriza a iluminação. Com isso, a gente chega a ter ganhos no consumo em cima da iluminação de 30% a 40%. Então, é algo que muitas vezes a gente não está prestando atenção na iluminação, mas é algo que às vezes fica o dia inteiro ligado e não tem essa necessidade de ficar o dia inteiro ligado. A gente entende que isso com integrações também é interessante. Então, por exemplo, teve casos de incêndios, e no caso da Boate Kiss, por a iluminação do banheiro estar ligado e o resto todo escuro, todo mundo correu para o banheiro, né? Quando a gente faz o gerenciamento de iluminação integrado com o sistema de detecção e alarme de incêndio, o que acontece? Eu deixo iluminado só o caminho para a escada de emergência. Então, se tiver tudo escuro, a pessoa vai seguir a iluminação, né, a luz no caso, mas ela está sendo direcionada justamente para onde ela deve ir mesmo, que é a saída de emergência e a escada de emergência, enfim. Então, isso a gente consegue deixar só esse caminho aceso, ou muitas vezes só o hall aceso e a escada de emergência. Com essa gestão e essa integração, então a gente tem outros ganhos que não só eficiência energética, mas também a segurança. Toda a parte de climatização, e hoje a gente tem diversas soluções para essa parte de climatização. A gente tem central de água gelada, mas muitas edificações hoje já partiram para o VRV, até por essa questão de setorização, de ocupações com horários distintos numa mesma edificação, unidades de recuperação de energia, e o ar-condicionado, esse ano principalmente, ele ficou muito visado com relação à limpeza. Então, já existiam soluções de sanitização por UV, e hoje elas têm se tornado muito mais visadas, né? As pessoas estão preocupadas muito com essa questão da iluminação, da limpeza do sistema de climatização. Então, tem surgido muito dessas soluções de sanitização por UV. A questão de termografia, ela já existia muito na operação da edificação, para quadros elétricos, e hoje a termografia tem sido usado para o controle de acesso, por exemplo. A gente tem um cliente
que ele só libera a catraca se a pessoa não tiver com febre, né? Muito por essa questão do Covid-19 também. Então, assim, são soluções que existiam, que elas foram evoluindo para a necessidade que a gente tem hoje. A termografia hoje, com integrações, a gente consegue fazer essa questão do controle de acesso, então só deixa a pessoa entrar dentro da edificação se ela não tiver com temperatura. Isso a gente pode integrar com uma biometria facial, por exemplo, e no mesmo leitor a gente já consegue deixar esses dois gatilhos, né? Se a pessoa foi reconhecida, ela pode entrar, mas com esse gatilho da temperatura, e a gente não tem um profissional ou algum outro sistema para medir só a temperatura, ele já está dentro do fluxo natural das pessoas dentro da edificação. A questão de segurança eletrônica, a gente já falou um pouquinho dessa questão de termografia. A gente tem usado muito a questão do controle de acesso para entender a ocupação das edificações, e o sistema integrado com o sistema de, por exemplo, detecção e alarme de incêndio, a gente também consegue trazer a questão de segurança. Então, o sistema de controle de acesso disparou, aí voltando no mesmo caso da Boate Kiss lá, não é barrar as pessoas para sair, porque é um evento específico e aí liberam as catracas. Isso é bem interessante. Falando sobre eficiência energética, tem algumas tecnologias de fluidodinâmica computacional. A gente consegue simular ambientes para entender como é que está o funcionamento, principalmente no sistema de climatização. Ele pode ser usado para outras coisas também, mas na edificação, basicamente, a gente usa para o sistema de climatização. O que acontece com isso? A gente tem ganhos muito grandes de pequenos ajustes, e às vezes não tem nem investimento, e o CFD traz muitos benefícios na questão em cima de ambientes críticos, principalmente de sistemas que precisam ser mudados de locais. Então, num data center, por exemplo, a gente muda um servidor mais crítico para um lugar que esquenta mais devagar. E na questão dos ambientes corporativos, a gente entende o funcionamento do ar-condicionado para criar um ambiente mais agradável. Então, a gente está criando na qualidade do ar interno mesmo. Na questão de avaliações, que eu falei um pouquinho lá no início também, o que a gente tem? A gente tem um conceito que a gente trata como core. E o que seria esse core que vocês estão vendo aí na parte de baixo do slide aí? Seria capacidade, operação, resiliência. E quando a gente fala de resiliência, é disponibilidade também e eficiência. Então, a gente analisa esses 4 itens com uma série de questões. E isso a gente entende do projeto como é que é a edificação naquele estado que ela está hoje. E com ações, a gente consegue levar para uma condição melhor. Lembrando que, muitas vezes, quando eu quero mais eficiência, eu impacto na disponibilidade, né? Então, assim, se eu quero uma disponibilidade mais alta, muitas vezes eu tenho que deixar 2 equipamentos ligados. Então, a minha eficiência ela vai ser mais baixa. Então, a gente saber que dependendo de onde a gente puxa, eu quero mais facilidade na operação. Provavelmente, também você vai ter uma eficiência um pouco mais baixa. Mas a sua resiliência vai ser um pouco mais alta. Porque se a facilidade de operação, você traz uma resposta à falha muito mais rápida. Então, a gente consegue, dentro disso, e dentro de várias ações, a gente levar, e aqui a gente sempre está comparando com o projeto inicial, então é 85% da capacidade de projeto, e aí depois numa condição final com ações a gente conseguiu levar a capacidade para 93% de projeto. Isso às vezes depende de alguns detalhes, a gente colocou um equipamento que não estava em projeto e ele está consumindo mais, então a capacidade elétrica foi destinada de 2 andares para 1, porque às vezes colocou algum equipamento ou alguma instalação de uma taxa de ocupação diferente, e com isso a gente perde essa capacidade de edificação como um todo. E aí isso é possível de adequação. Já estou terminando o meu tempo aqui, então aqui foi um dos casos nossos. Em 60 dias a gente conseguiu fazer uma avaliação na Arena BSB, que é o Estádio Nacional de Brasília aqui, e a gente levantou todos os itens da parte de infraestrutura para o consórcio que ganhou, e a gente conseguiu levantar mais de 14 mil avarias que estavam. Então, a gente teve um time bem grande nessa avaliação para conseguir fazer nesse prazo, que foram 44 profissionais. Aqui é um cliente nosso em São Paulo, que a gente também conseguiu fazer essa avaliação, e
E ajustes pequenos, a gente conseguiu trazer uma ampliação de 10% na questão de eficiência energética. Softwares hoje, acho que tudo tem caminhado para software, e com isso a gente tem os CMMS, que são softwares de controle da manutenção. O que a gente percebe com isso? A gente tem uma ampliação de 25%, média da eficiência. O tempo de implantação, a gente, pela média, é 3 meses, depende da complexidade da instalação mesmo. E a gente consegue ter uma eficiência muito grande, principalmente em cima da operação e da manutenção. Então, muitas vezes a gente acaba com papel, por exemplo, que tem instalação ainda que o checklist é no papel. A gente ganha uma inteligência em cima do dado, que às vezes muito técnico, às vezes só preenche, olha, preenche. A gente começa a ter o tempo que ele gastou em cada atividade, e aí se a atividade é impossível de fazer naquele tempo, a gente analisa se realmente está sendo feito o serviço ou se foi só um problema de lançamento. Então, traz alguns dados para a gente. Em cima disso, a gente tem a questão da gestão de ativos, que a gente falou, a questão de gestão de estoques, isso é dinheiro parado, e a parte de integração também, além da publicidade dos dados. Então, a gente consegue trazer com o CMMS muita coisa para dentro da gestão da infraestrutura mesmo. Coisas mais novas, realidade aumentada, então a gente consegue trazer uma eficiência para a operação, uma segurança para a operação muito grande com a realidade aumentada. Muitos me perguntam por que a realidade aumentada se eu tenho, às vezes, um BMS. Só que o BMS, o dado está dentro de uma sala e com a realidade aumentada a gente consegue trazer esse dado para onde o técnico está perto da instalação. Então, ele consegue perceber, às vezes, um vazamento, um cheiro, que se não tiver no dado essa falha, você não vai perceber dentro de uma sala de controle de um BMS. E fora a questão da segurança da instalação também. Muitas vezes eu não preciso operar um quadro, abrir uma tampa e correr algum risco de um desligamento por erro humano, porque eu estou com dado numa tela, muitas vezes afastado, e isso a gente traz uma segurança tanto para o técnico quanto para a instalação também. E a gente evita alguns erros. A gente instalou isso na CAESB, e não foi recente, né? A gente instalou já tem uns 3 anos, então assim, a gente fala como uma novidade, mas na verdade já é algo que está implantado há bastante tempo. E a gente instalou também no data center do Bradesco, numa parte específica deles lá, que eles queriam testar a tecnologia, e isso foi no ano passado. No IPEM, a gente usou a parte de IoT para trazer alguns resultados em cima, principalmente das cabines, e com isso a gente conseguiu trazer uma eficiência, principalmente em redução de custos operacionais em 20%. São cabines que são muito distantes, lá em São Paulo, são 10 cabines, então a distância é grande, com isso a gente trazia o dado remotamente, a gente teve um ganho operacional bem interessante. Para 2021, o que a gente espera de novidades? A gente tem trabalhado em uma plataforma de gestão de infraestrutura, e aí para isso a gente quer trazer todos os dados, independente se é do BMS, do CMMS, do SAP, e isso estaria tudo na mão da gestão, ele faria a integração de todos esses dados. A gente começou a trabalhar fortemente também na questão de Net Zero, e a parte de inteligência artificial, que a gente tem evoluído bastante, cada hora tem uma novidade interessante, porque a gente vai entendendo melhor o dado, qual que é a influência do dado. Então, assim, a gente tinha na cabeça que a influência maior para o sistema de climatização era a temperatura externa. E quando a gente joga na inteligência artificial, isso é um dos mais baixos dessa parte, entendeu? Então, essa parte de inteligência artificial está trazendo muitos insights para a gente de coisas que a gente percebia de uma forma, mas na realidade ela está acontecendo de outra. Então está bem interessante também. E a gente tem evoluído bastante. Estourei meu tempo aí em alguns minutinhos. Queria agradecer novamente a todos vocês que estão nos assistindo. Agradecer a Supera novamente pelo convite. E deixar meus contatos aí, fiquem à vontade. Para perguntar, para sentar a bota também. Você falou isso aqui, eu não entendi, não é por aí, não é esse caminho. Podem ficar à vontade mesmo.
Tá certo? Eu estou à disposição. No final a gente vai ter o bate-papo com as perguntas e respostas. Espero conseguir dar as respostas das perguntas. E tá de volta com você, Franco. Obrigado.